nós vamos estar falando sobre fonte primária de potência ou potência de entrada. Um equipamento, ele requer uma potência de entrada, e na indústria petróleo e gás, o componente mais utilizado no ramo offshore são motores a combustão interna, propriamente ciclo diesel. Nós vamos hoje estar falando sobre motores ciclo diesel e falando um pouco os motivos pelo quais esse motor ele possui as características em qual o coloca em condições de ser a potência de entrada mais utilizada nessa indústria. O que seria então uma potência de entrada? A potência de entrada ela transforma uma energia em uma energia motriz. Na indústria petróleo e gás, os componentes que são utilizados como potência de entrada, os que são mais utilizados são turbomáquinas, motores elétricos, motores ciclo diesel e motores a gasolina, motores ciclo Otto, propriamente motor a gasolina. Motor a gasolina é muito utilizado na indústria, no ramo onshore. Já o motor diesel ele é mais utilizado offshore. Potência de entrada, motor ciclo diesel. O ciclo diesel ele é a principal fonte de potência de entrada utilizada na indústria petróleo e gás, a qual possui algumas características, entre elas a sua durabilidade. A vida útil do motor diesel ele é bem maior em comparação ao motor ciclo Otto, em comparação ao motor a gasolina de mesma potência. Ele é mais econômico, eles são mais econômicos. O consumo de um motor ciclo diesel de mesma potência em comparação ao motor a gasolina, ele chega a ter 35% de consumo menor em relação ao motor a gasolina de mesma potência. Assim, ele então atribui uma característica que é a autonomia. O motor ciclo diesel ele possui maior autonomia em virtude de consumir menos combustível em comparação ao motor a gasolina de mesma potência. O motor ciclo diesel ele também possui alto binário a baixa RPM, ou seja, ele possui um torque maior. Ele perde na aceleração em comparação ao motor ciclo Otto, motor a gasolina de mesma potência. Ele perde na aceleração, mas ele acaba ganhando em força em virtude do seu alto torque. A fórmula de torque é força vezes distância, sendo que para diferenciar do trabalho em si, né, onde a fórmula física da física de trabalho é força vezes distância, então para diferenciar o torque é força vezes distância, sendo que essa distância é uma distância angular. Daí então você consegue visualizar que na fórmula de torque, e aí quando a gente diz torque binário de um motor, a gente está tratando então da força vezes a distância angular, que faz então o virabrequim, o volante do motor girar com essa força, com esse torque então. Outra característica do motor ciclo diesel em comparação ao motor a gasolina é que o motor ciclo diesel ele possui maior vibração mesmo em baixa rotação. O motor ciclo diesel ele vibra mais em virtude das suas características de combustão. Em relação à segurança, o motor ciclo diesel ele possui um combustível menos inflamável, e isso então reduz o risco de incêndio. Por isso a sua maior aplicação também no ramo offshore. Traz muito mais segurança em comparação ao motor ciclo Otto, um motor a gasolina, sendo utilizado em um ambiente de alto risco. Em comparação ao preço, em média o motor ciclo diesel ele chega a ser 50% mais caro. Ele então acaba dando maior valorização a um projeto na hora da sua venda, né? No caso de uma embarcação, você tendo um motor ciclo diesel instalado nessa embarcação, evidentemente, no momento de venda, o seu equipamento ele é muito mais valorizado, porque você tem um motor ciclo diesel, ele possui maior vida útil, ele possui maior segurança em relação à redução de riscos de incêndio em comparação ao gasolina, ele possui maior torque, né, em comparação ao motor a gasolina de mesma potência, ele vai possuir maior torque, e aí ele se torna um projeto mais caro, mas na hora da venda também ele te dá uma maior valorização de negociação. Em relação ao peso, os motores ciclo diesel eles são mais pesados, pois eles necessitam de uma maior taxa de compressão. Para que ele possa ter maior torque, né, ele requer uma taxa de compressão maior. Em relação às características de funcionamento do motor ciclo diesel, onde é um motor que ele funciona por ignição, não ignição elétrica, mas ignição
por temperatura. Então você tem a elevação da taxa de compressão, consequentemente você tem uma elevação de temperatura, logo em seguida o combustível então é pulverizado e atomatizado dentro da cana de combustão, e aí sim a ignição acontece. Então a ignição acontece por efeito de compressão. E para que isso aconteça, para que essa alta taxa de compressão venha fazer o seu papel, é necessário então que o motor a combustão ciclo diesel ele tenha diâmetros de cilindro maior em comparação ao motor ciclo Otto gasolina de mesma potência. Se nós pegarmos dois motores de mesma potência, um ciclo Otto gasolina e o outro ciclo diesel, e nós formos observar, o ciclo diesel vai ter diâmetro de pistão maior em relação ao gasolina, por isso ele consegue ter uma taxa de compressão maior, mais elevada, e ele também tem um curso de pistão menor em comparação ao motor a gasolina. O motor a gasolina vai ter um curso de pistão maior e por isso ele consegue ter maior aceleração e consequentemente ele perde em torque porque ele tem taxa de compressão menor em relação ao motor ciclo diesel. Isso faz com que então resulte em menor agilidade e ele perde na hora do arranque. Porém, na hora que requer carga, na hora que requer força, torque, o motor ciclo diesel de mesma potência em comparação ao motor a gasolina, ele vai ter maior binário, vai ter maior torque. Em questões ambientais, o motor ciclo diesel ele gera maior poluição de fumaça e emissão de materiais particularizados na atmosfera. O motor ciclo diesel, principalmente no ramo offshore, ele possui dificuldade de arranque em ambiente frio, e na indústria offshore existem mecanismos, acessórios, sistemas que fazem um pré-aquecimento do motor, um pré-aquecimento dos sistemas do motor, para que então ele possa ter uma partida que nós chamamos partida quente, para que então ele pegue. Como esses projetos eles são feitos de forma versátil para ser utilizados em ambiente frio e ao mesmo tempo ele poder se deslocar para o deserto, ele possui então sistemas auxiliares de pré-aquecimento para que o motor então ele possa partir em ambiente frio, dado a dificuldade de partida do motor ciclo diesel nesse tipo de atmosfera fria, né? Ele também é um projeto que possibilita muito mais versatilidade em relação ao ciclo gasolina, ao ciclo Otto. Quando a gente fala de versatilidade, nós estamos falando então dos acessórios externos. Nós estamos falando que o mesmo motor ele pode ser usado em diversos projetos diferentes. Você pode ter o mesmo modelo de motor, sendo que ele possui arranjos diferentes. Ele pode ser utilizado em atmosfera explosiva, então o arranjo dele vai ser aplicado para atmosfera explosiva, zona 2. Ele pode ser então utilizado para ambiente frio somente, pode ser utilizado para ambos, como ele pode ser utilizado somente para o deserto. E aí essas versatilidades de projetos é muito possível no motor ciclo diesel, ele possibilita muita versatilidade de projetos. Esses são alguns motivos, algumas causas pelo qual o motor ciclo diesel é mais utilizado no ramo offshore, porém a sua principal causa é, sem dúvida nenhuma, a sua potência. Quando a gente fala que o motor ciclo diesel ele possui alto binário, a baixa RPM, nós estamos dizendo força, ele possui maior torque. E esse é o principal motivo pelo qual o motor ciclo diesel são utilizados como propulsores de embarcações, como propulsores de motores marítimos, como fonte de potência de entrada em vários equipamentos do ramo offshore, como unidades de cimentação de poços, unidades de gravel fracking, unidades de gravel packing, unidades de nitrogênio, flex turbo e dentre outros equipamentos que utilizam como fonte de potência de entrada o motor ciclo diesel. Então, fonte de potência de entrada, ele vai converter uma determinada energia em uma energia motriz, e na indústria petróleo e gás, principalmente no ramo offshore, o mais utilizado é, sem dúvida nenhuma, o motor ciclo diesel. Oi, galerinha, tudo bem? A gente dá o like, quebra do canal. Deixa o like.